Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem veio bater um papo com a gente hoje é a vereadora Loene, com o partido que mudou de nome, caso vocês não saibam, antes era PPS, agora é Cidadania. Seja bem-vinda, vereadora. Tudo bem? Obrigada, Tânia. Oi, todo mundo da TV Câmara. Pois a gente já começa essa pauta rápida e rasteira, porque tem muita novidade. Uma delas, quem acompanha a vereadora aí nas redes sociais deve ter visto várias fotos, várias imagens internacionais. A vereadora levou o nome aqui da nossa cidade para Brasil Conference, um evento que foi lá nos Estados Unidos, teve um monte de famoso, um monte de nome muito conhecido. Então eu já queria que você contasse pra gente como foi participar de um evento tão grandioso e não foi às custas da Câmara não, foi às custas da vereadora mesmo, já para especificar isso daí. Muito bom, obrigada, Tânia, pela oportunidade de contar isso para todo mundo que assiste a TV Câmara. Bom, eu e a Mariana Pazini, a Mari, minha chefe de gabinete, que tirou férias para poder participar dessa atividade, passamos aí uma semana lá entre os Estados Unidos e o Canadá, depois a gente vai falar um pouquinho também na agenda do Canadá, neste evento, nessa atividade que se chama Brasil Conference. É uma conferência que acontece na Universidade de Harvard, em Massachusetts, e que tem como objetivo discutir o Brasil. E aí muita gente me perguntou, mas por que ir lá para os Estados Unidos para discutir o Brasil? É porque essa conferência ela foi criada pelos alunos brasileiros que estudam em Harvard. Então, gente do Brasil, bolsistas, pessoas que tiveram de alguma forma acesso àquela universidade que é uma das melhores do mundo, né? Puderam ir estudar lá com bolsas de estudo, com, enfim, facilidades, e elas, muito comprometidas, queriam devolver para o país aquilo que elas têm a capacidade de aprender e a possibilidade e oportunidade de aprender e discutir com as cabeças pensantes do mundo inteiro que passam lá pela Universidade de Harvard e pelo MIT também. Então foi criada essa conferência para discutir e pensar o Brasil. Este ano em que eu participei foi a quinta versão, né, dessa conferência, e que se pautou em discutir a democracia e o futuro da democracia, principalmente preocupada com as consequências das eleições de 2018, que foram muito polarizadas, que dividiram muito a população brasileira entre direita e esquerda, de uma forma muito extremista e pouco saudável para a nossa convivência, para a coletividade, porque a gente precisa que é pensar o bem do nosso país e das nossas pessoas. E os americanos até sabem muito bem como foi viver essa realidade, né? Exatamente, viveram também recentemente essa tendência que inclusive é mundial. Então a gente tem que parar um pouquinho para refletir. Às vezes, é claro que nas escolas muitas vezes a gente não dá conta, os jornais, a mídia, os noticiários também com tantas notícias, com tantas tragédias e problemas muitas vezes, não nos permite fazer parar para refletir um pouco a vida. Por isso a importância também das universidades, das academias, dos ambientes que fazem a gente parar para discutir, parar para refletir. O que está acontecendo aqui? E fazer análises e diagnosticar coisas e também poder fazer planejamentos para alcançar objetivos, né? Para isso é necessário estudo, reflexão. E foi isso que a gente foi fazer lá em Harvard, né? Nessa conferência, estudar, refletir sobre a condição, o cenário do nosso país, da política do nosso país principalmente. Quais foram os principais pontos positivos assim que dá para trazer para cá, para nossa realidade? Perfeito. Em tudo que eu participava, eu colocava Taubaté no meio, né? Não tem como, levei o nome de Taubaté. Taubaté ficou famosa lá em Harvard, com todos os professores e todos os políticos e pessoas notáveis que você citou que estavam presentes lá, porque em tudo eu estabelecia conexões. Tudo que acontece no mundo, no país, dá para a gente trazer um paralelo e fazer adaptações e analisar de acordo com a realidade, porque reflete na cidade, na nossa vida ali no cotidiano, né? Um exemplo de um tema relevante foi quando o atual governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, fez uma palestra que eu presenciei e depois tive a oportunidade de conversar diretamente e pessoalmente com ele, e ele colocava assim: olha, eu cheguei lá no governo de Belo Horizonte, né, lá no governo de Minas Gerais, na capital, em Belo Horizonte,
e fui analisar ali o que é que eu precisava implementar, eu que venho da administração privada, né, um empresário e tal, fui ver o que eu precisava melhorar, mudar, fiz uma série de alterações na forma de fazer governo, de gastos excessivos e tal, mas teve uma inovação que eu implementei que vocês não fazem ideia. É a inovação de fazer reuniões semanais com o secretariado, com a equipe de governo. Aí todo mundo riu, né? A gente brinca porque o que há de novo em fazer reunião? Qual é a inovação em fazer reuniões? Nenhuma, né? Reuniões todo mundo faz. O problema é que os governantes não fazem reuniões efetivas de gerência da cidade. E aí eu contei para ele, lá na minha cidade, em Taubaté, acontece o mesmo. Eu sei, como vereadora, porque converso com os secretários, vou até as secretarias, os departamentos da cidade, e eu sei que a Prefeitura de Taubaté, o prefeito de Taubaté, não faz reuniões com o seu secretariado, né, com os gerentes de cada setor, educação, cultura, esporte, saúde, meio ambiente, reuniões periódicas, seja semanal, quinzenal ou mensal, que possa ali fazer com que um painel de metas a serem cumpridas pela gestão pública para atingir resultados que precisa oferecer para a qualidade de vida e pela política pública que chega para o cidadão, para você que nos assiste na TV Câmara. Infelizmente, é uma coisa que deveria ser simples, sim, mas ele fez até uma piada dizendo o quanto isso é inovador, porque infelizmente os governantes muitas vezes não fazem o mínimo. Uma reunião para cumprir metas, para acompanhar cronograma de trabalho e melhorar os resultados para a população. Às vezes a gente quer dificultar, né? O resultado mais fácil seria simples. O mais simples. A gente tem foto, tem 3 fotos para mostrar para quem nos assiste, né, vereadora, que dá para explicar um pouquinho aí dessa tietagem toda que acabou acontecendo. Pois é, estive lá com grandes personalidades da política, né, do cenário do nosso país, independente de ser a favor ou contra os posicionamentos, acho que todo mundo comete erros e acertos. Essa que está na foto é a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que todo mundo deve ouvir falar dela nos jornais aí, né? Essa também é a deputada federal Tabata Amaral, recentemente eleita pelo PDT, ela que teve mais de 250 mil votos e não é de família política, né, sem facilidades, carreira política. Foi eleita com 24 anos de idade, uma deputada da Renovação, que tem trabalhado de uma forma muito séria e feito uma representação importante, né, na renovação do Congresso Nacional também. Este é o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Tinha uma outra foto melhor com ele até, mas nessa foto a gente está batendo papo, né? Trocando ideia ali, para vocês verem como foi um cenário. A gente não encontra um ministro do STF assim, sim, na rua todo dia para poder conversar dessa forma intimista como eu consegui conversar com ele, né? Então essa foi a oportunidade também lá em Harvard da gente se aproximar, ter essa afinidade. E eu falei muito de Taubaté, das situações de Taubaté, dos casos que a gente vive em Taubaté, do relacionamento dos poderes, né, o Legislativo, o Judiciário e também o Poder Executivo, do Ministério Público, enfim, foi muito importante para aprender muita coisa e para estabelecer relações com o que acontece em Taubaté. Pois é, e já emendando aqui nesse finzinho de bloco, dá para a gente dar uma pincelada na sua visita à ONU, Prefeitura de Toronto e de Nova York, também tem foto para mostrar para vocês. Isso. Foi um passeio não passeio, foi um trabalho, uma missão muito proveitosa, né? Uma missão, isso. Não deixa de ser um passeio. Não deixa de ser um passeio porque é sempre bonito. Isso, mas foi uma missão. Aí vocês podem ver, nessa foto a gente estava na Prefeitura de Toronto, no Canadá. Eu consegui 3 agendas muito importantes. Este é um funcionário que falava para a gente do governo eletrônico, do uso de sistemas de informação, de tecnologia para fazer governo, para tornar as informações transparentes e os serviços públicos acessíveis no computador ou na palma da mão, através do celular, para a população de Toronto. Essa servidora da Prefeitura é da Secretaria de Saúde, que apresentou para a gente também as dificuldades que eles possuem,
quais são as facilidades, como é que eles apresentam soluções. Porque a gente pensa que o Canadá é perfeito, né? Exato. Toda gestão tem sua dificuldade. A gente costuma achar que tudo que é de fora é perfeito. E eu quero dizer para vocês que eu confirmei uma hipótese que eu tinha, que é de que soluções simples podem trazer resultados brilhantes e eficientes para a gente resolver os problemas da população. O que eu percebi lá na Prefeitura de Toronto é que não tem novidade absurda nenhuma. O que eles fazem? Muita transparência, uso de tecnologia. Para simplificar, tem que ter softwares, tem que ter software de gestão, tem que ter sistemas de informação que cruzem dados, indicadores, que levantem quantitativos, tem que ter diagnóstico. Eu estive então com o Departamento de Governo Eletrônico, Saúde e Trânsito, Mobilidade Urbana. Tudo eles têm indicador, para tudo eles conseguem mensurar quantas pessoas passaram no semáforo tal naquele dia, naquele horário. O movimento aumenta, reduz no fim de semana. Para tudo isso tem que ter contagem, tem que ter dado. Para fazer uma gestão de cidade de forma comprometida, eficiente, tem que ter produção de indicador, de dado. E com transparência, dados e tecnologia, eles têm procedimentos claros e conseguem atender melhor com serviços públicos de referência, que são os do Canadá, por exemplo, que a gente pode aprender. Pois é, e você citou aí a transparência, vai ser um tema do próximo bloco. Vou adiantar para vocês, darem uma olhadinha aqui. É um prêmio, mas eu não vou contar do que se trata, só que não é um prêmio do Canadá, não. É um prêmio que a vereadora trouxe pra gente. A gente volta já já.